Meus amigos, a triste eliminação do Caxias, mais um insucesso, sonho adiado de retorno à Série C, pra mim tem dois motivos e eles são muito claros. Primeiro, não quero nem falar quase, do jogo contra o Mirassol, porque pra mim a eliminação do Caxias não passa por esse jogo. O Caxias fez um bom enfrentamento contra o Mirassol, ganhou o primeiro jogo, diante de muitos problemas. No segundo jogo até fez um segundo tempo razoável, sofreu pouco, teve poucas chances de gol. Primeiro tempo foi mal por culpa do Lacerda, porque ele faz um triplé de volantes e 3 atacantes e deixa um buraco no meio, o Caxias fica só transferindo bola. Ele teve a chance de corrigir isso quando o Mazzola se machucou, que ele poderia ter colocado o Diogo Oliveira pra articular, pra ficar com a bola. Ele prefere colocar o Vinícius Baiano e seguir com aquele buraco no meio, tanto que o Lacerda corrige no intervalo, Ele coloca Tontini e Diogo Oliveira por dentro pra articular e o Caxias melhora. Obviamente, fica com a bola, termina aquele espaço que tinha entre os 3 volantes e os 3 atacantes, e o Caxias, ao circular com a bola, ficou até mais perto de empatar do que de levar o segundo gol, porque o Tontini teve uma chance de cabeça incrível, cabeceou pra fora. Os pênaltis são um absurdo, Ridículas as cobranças, as 3 horrorosas do Caxias, e acabou o Caxias sendo eliminado. Depois de um enfrentamento parelho, equilibrado contra o Mirassol, em que os pênaltis acabaram sendo até justos, 1-0 para cada um dentro de sua casa, ficou bem a realidade do confronto, times parecidos. Não foi nesse confronto que o Caxias caiu fora. E agora eu quero chegar no real motivo do fracasso do Caxias mais uma vez na temporada. E ele começa na segunda partida da final do Gauchão lá na Arena, quando o Rafael Lacerda, mesmo perdendo o título, mas ao vencer o Grêmio, é eleito o melhor treinador do Rio Grande do Sul, o melhor treinador do Gauchão, enfim. A partir daquela coletiva pós-jogo, em que o Lacerda já não responde mais perguntas, ele rebate perguntas, com termos arrogantes do tipo, quem entende de futebol sabe como é que é, vocês falam porque vocês não entendem, essa pergunta não deveria ter sido feita, etc, etc. O Rafael Lacerda, pra mim, deixou claro que tinha mudado o seu comportamento. E ao longo do período, durante a Série D, isso foi se confirmando, com as informações que chegavam pra nós, de colegas, de amigos, de jogadores, todo mundo foi percebendo essa mudança de comportamento do Lacerda, a ponto disso refletir em campo. Tava escutando agora a entrevista do Ademir na rádio e até me chamou a atenção, que o pessoal diz que só tem um veículo de comunicação que acompanha o Caxias, Tudo bem que eu tô bem fisicamente, ando treinando, tô magrinho, tô forte, mas eu ainda não sou invisível, Eu estava lá em São Caetano do Sul, junto com o pessoal da rádio, ou seja, a Sport Serra também acompanha o Caxias, sim, todos os jogos, transmite, e eu falei lá em São Caetano, naquele jogo, o desempenho do Caxias está diferente do Gauchão. Alguma coisa aconteceu. Veio a vitória sobre o Tubarão, difícil dentro do Centenário, levando pressão de um time sub-23. Veio uma vitória contra o Pelotas fora de casa com algumas circunstâncias, erro do goleiro adversário. E o discurso do Lacerda foi se inflando daquela soberba, daquela arrogância. E a gente foi falando. O Caxias precisa render mais. Tem 9 pontos, ótimo, é líder, mas precisa render mais. A ponto de chegar na última rodada e o Caxias ter que classificar daquele jeito, Ganhar no desespero do São Caetano, e ainda bem que tinha o São Caetano. E o Caxias só não ficou fora na primeira fase porque o Pitol defende aquele pênalti contra o Joinville, defende o pênalti do Guilherme Queiroz lá contra o Novo Horizontino, e graças a esses pontos garantidos pelo Pitol em cobranças de pênalti que ele defendeu, é que o Caxias conseguiu se classificar. Aí eu tenho que ouvir o Ademir dizendo, não, nós caímos fora porque pegamos um adversário maior, um clube que tem mais dinheiro. Verdade. Só que por que o Caxias caiu na mão do Mirassol? Porque não teve desempenho na primeira fase, meus amigos. Se o Caxias classificasse em primeiro ou segundo, não pegaria o Mirassol. Pegou um adversário maior, como disse o Ademir, com mais dinheiro e tudo, porque classificou mal na primeira fase, ou seja, confirma que precisava ter mais desempenho. O Caxias tinha essa leitura, só que preferiu ficar naquela. O Capita tem sorte. Nos outros anos nós jogamos bem e não subimos. Este ano nós vamos subir jogando mal. Gente, isso é deixar o futebol ao acaso. Esse ano o Caxias caiu no primeiro mata-mata. E só não caiu antes porque tinha o São Caetano na chave. Ou seja, não existe essa história de deixar a sorte. Não, esse ano a gente vai subir jogando mal. Não, isso não acontece. Se já não subiu jogando bem nos outros anos, como é que ia subir jogando mal, gente? E aí eu chego na segunda causa. Se a primeira é a soberba do Lacerda, a mudança de comportamento que resultou em saída de jogador de um jeito muito ruim, saída de gente da comissão técnica, os jogadores começaram a perceber que o Lacerda tinha mudado, o segundo motivo, aí é a inércia da direção do Caxias. E faltou experiência para quem comanda o futebol do Caxias para perceber isso que é óbvio que nós estamos falando aqui. Ora, se chegou para mim essas mudanças de comportamento do Lacerda e que isso estava refletindo e queria refletir em campo, talvez custasse até a classificação ainda na primeira
primeira fase, é óbvio que a direção do Caxias sabia disso. No entanto, eu comecei a me preocupar ao perceber que o discurso da direção era o mesmo do Lacerda, ou seja, o que o Lacerda diz, a direção repete. Aí a hierarquia não ficou equilibrada, deram a chave do vestiário pro Rafael Lacerda, tudo que ele dizia a direção comprava, e isso é falta de experiência, faltou tomar uma atitude ali na virada de turno, uma troca deveria ter sido feita, sim, quando o desempenho começou a cair, dava tempo de corrigir, Caxias poderia classificar em primeiro, segundo, fugir do Mirassol, classificar com mais tranquilidade agora, e aí sim, quem sabe subir na sorte, como eles queriam que subisse, lá no último mata-mata, não depender da sorte, desde o primeiro mata-mata, ou desde a última rodada da primeira fase, quando ficou dependendo de outros resultados para classificar. Faltou experiência para quem comanda o futebol do Caxias, assim como faltou experiência pro Rafael Lacerda, que desde a fatídica postagem, em que tirou onda dos colegas dele que estavam de férias do Gauchão, né? Lembra que ele escreveu? Se tá ruim pra mim, que já tô na final do Gauchão e só fui eliminado do segundo turno, imagina pra quem tá de férias. E agora, Lacerda? Cadê a tua experiência? Fica o aprendizado, espero que o Lacerda aprenda, mas o Caxias precisa aprender também. O Caxias tem que honrar a sua camisa. O Caxias tem mais camisa que os outros, não pode perder classificação e acesso por falta de experiência, de quem quer que seja de seus dirigentes, de seus treinadores ou dos seus jogadores. E dessa vez os jogadores não foi o caso, porque o Caxias tinha um time experiente que lutou até o final, aí brigou com o Mirassol. O Caxias caiu por falta de competência e experiência de quem comanda o futebol, mas principalmente do seu treinador. Faltou humildade, faltou experiência pro Rafael Lacerda, desde o primeiro jogo da Série D, desde o jogo contra o São Caetano. Repito, o Caxias começou este fracasso na Série D lá na Arena, quando ganhou do Grêmio, e o Rafael Lacerda botou na cabeça que ele é mesmo o melhor treinador do Rio Grande do Sul, mesmo sendo este seu primeiro trabalho em time profissional. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, vamos seguir conversando sobre as coisas da dupla Caju. Um grande abraço.